Olá, internautas, Pastor Jonias, Escola Bíblica Dominical, abrace esta ideia. É o Pastor Jonias da Costa Feitosa, comentando a lição em vídeo sempre com antecedência. Esta feita, vamos fazer comentário em vídeo da 6ª lição da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, lição 6 do 3º trimestre de 2015. Esta revista que tem como tema a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Hoje, especialmente, vamos desenvolver o tema Conselhos Gerais. O objetivo geral dessa lição é mostrar que o zelo do pastor pelo rebanho de Cristo precisa ser semelhante ao zelo que tem por sua família. O texto áureo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, em Atos capítulo 20, versículo 28. A verdade prática: o pastor precisa cuidar das ovelhas do sumo pastor com o mesmo zelo com que cuida de sua família. A lição está assim esboçada: o cuidado com o rebanho. E os subpontos: o cuidado com os anciãos, cuidado com as mulheres idosas, o cuidado com os ministros. No segundo ponto, o trato com o presbítero, e os subpontos: acusação contra os presbíteros, a repreensão aos presbíteros, o cuidado com a saúde. E no terceiro ponto, conselhos gerais. Nos subpontos 1, 2 e 3, vamos ter aos que não respeitam a sã doutrina, aos que querem ser ricos, conselhos aos ricos. Pois bem, Timóteo, pastor até certo ponto inexperiente, que Paulo havia deixado em Éfeso. Ele foi enviado para Éfeso, cidade alvissareira, ficava às margens do mar Egeu, na Ásia Menor, perto da foz do rio Caester. Era uma próspera cidade. Ali as atenções do mundo estavam voltadas para lá, e Paulo se preocupou em orientar este pastor até certo ponto inexperiente para que ele pudesse saber se relacionar com as pessoas, se relacionar bem. Com isso ele estaria deixando um modelo na carta pastoral para um bom relacionamento. Nós vamos trabalhar aí metade do capítulo 5 e o capítulo 6 da carta a Timóteo. Paulo se preocupou em bem orientar Timóteo a se relacionar com as várias faixas etárias, se relacionar com os jovens, com os obreiros, com os anciãos, com as viúvas, com os ministros. Ele estava preocupado em aplicar uma espécie de leis propícias do bom relacionamento. Hoje nós temos, por exemplo, as 10 leis de um bom relacionamento. E Paulo, ele procurou orientar Timóteo. Nós vamos aqui, o cuidado com o rebanho. No ponto 1, subponto 1, o cuidado com os anciãos. Uma categoria de pessoas que precisavam de uma atenção especial. Aliás, anciãos são pessoas idôneas e não necessariamente idosas. Mas Paulo estava preocupado em orientar Timóteo quanto a esta faixa etária. E aqui nessa lição nós vamos ver o cuidado com os anciãos. Os anciãos precisam de uma atenção especial e de uma sábia orientação. Aqueles que se arrogam a orientar e a dar lições em pessoas mais avançadas em idade precisam ter um cuidado, um carinho todo especial para bem orientar essas pessoas, se for o caso. Mas há uma necessidade de um cuidado todo especial. No subponto 2, o cuidado com as mulheres idosas. As mulheres, especialmente viúvas, elas tinham um tratamento todo especial.
As mulheres não tinham acesso ao trabalho e dependiam das igrejas ou da igreja que cuidava delas. Era uma espécie de obra de filantropia desenvolvida que abarcava essa categoria de pessoas na época, porque por não ter acesso ao trabalho, essa categoria de pessoas era menos favorecida e precisava do carinho, da atenção, da benevolência daqueles que estavam à sua volta. O cuidado com os ministros. Ministro, aqui, tem uma acepção de pessoas especiais que administram a coisa santa. Não era qualquer um. Aqueles que fazem esse trabalho precisam de uma atenção especial e honradez. Paulo adverte Timóteo que essa categoria de pessoas na igreja precisa da honradez, precisa de ser honrados, porque são homens de Deus que levam a palavra, que ensinam, que administram as coisas santas. No ponto 2, o trato com o presbítero. E aí ele recomenda, no subponto 1, sobre a acusação contra os presbíteros, que não se aceite nenhuma acusação contra um presbítero, a não ser com 2 ou mais testemunhas. Essas pessoas são pessoas de um caráter nobre e, com certeza, elas podem errar, mas para que se aceitasse alguma acusação era necessário ter pelo menos 2 testemunhas. A repreensão aos presbíteros. Paulo recomenda que sejam repreendidos, se for necessário, mas que sejam, ou que se dê conhecimento a todas as pessoas da igreja. Elas precisam saber que é diante da igreja que se trata desse negócio, que se administra uma repreensão a um presbítero. Não é de qualquer maneira, exige uma atenção criteriosa. Existem certos critérios para que se possa assim fazer. O cuidado com a saúde. Aí Paulo recomenda Timóteo a colocar um pouco de vinho na água para tomar. Por certo, na época não teríamos os remédios que temos hoje, e essa omissão de remédios na época, por certo, Timóteo tinha alguns problemas no estômago, e essa receita dada por Paulo seria de bom alvitre para ele. No terceiro ponto, conselhos gerais. Aos que não respeitam a sã doutrina, aos que querem ser ricos, e conselhos aos ricos. Aqui Paulo administra que aqueles que desrespeitam a sã doutrina não podem ficar impunes, que sejam penalizados, disciplinados, porém com carinho, com amor, com critério, mas que não se deixe ficar ileso sem a devida disciplina, porque isso é justo. Senão a coisa vai ficando de qualquer maneira. Tem muita gente que, nos tempos presentes, passa a mão na cabeça, agasalha a situação, não traz um ensinamento acurado, não orienta as pessoas e elas vão levando uma vida de qualquer maneira. Aos que querem ser ricos, que precisam colocar o seu coração em Cristo e não na esperança das riquezas. Os conselhos aos ricos aqui é que sejam esperançosos em Cristo. Não é pecado ser rico, mas que o nosso coração, ou que o coração dos ricos não esteja voltado para as riquezas daqui da terra. Que a sua esperança não seja a riqueza. O sábio apóstolo, o príncipe dos apóstolos, o apóstolo Paulo, apesar de ele se considerar abortivo, ou seja, aquele que vive fora do tempo, ele sabiamente dá recomendações e ensinamentos acurados
a Timóteo, que estava naquela cidade eloquente, cidade opulenta, muita influência da deusa Diana. O templo da deusa Diana ali se encontrava e era um ponto turístico. A cidade era a segunda maior cidade na época, era o alvo das atenções do mundo, bem favorecida pelas posições geográficas na Ásia Menor, junto ao mar Egeu, na foz do rio Caesté, com uma cultura desenvolvida e direcionada para a religiosidade na pessoa da deusa Diana. Ali estava o templo do deus, ou da deusa Diana, que foi mais tarde tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em meio a essas opulências, ali estava Timóteo, pastor que deveria ensinar, deveria saber bem se relacionar com as pessoas. E Paulo se preocupou em apontar para estas faixas etárias, a essas categorias de pessoas e mostrar o procedimento correto num bom relacionamento. Nós queremos refletir sobre as questões e usar aqui o método socrático agora para permearmos toda a nossa lição, dando as devidas respostas. Como Paulo aconselha Timóteo a tratar as mulheres idosas? Paulo, ele aconselha a tratá-las como a mães, quer dizer, que sejam tratadas como se fosse uma verdadeira mãe, com carinho, com amor. A disciplina não deve ser omitida, mas deve ser aplicada com sabedoria. Qual era a situação das mulheres viúvas nos tempos bíblicos? A resposta seria: não havia espaço para as mulheres viúvas no mercado de trabalho. Elas eram marginalizadas. No ponto 3, como deveria ser a repreensão aos presbíteros? Deveriam ser repreendidos na presença de todos. Todos teriam que saber da disciplina daquele presbítero. Não é uma coisa deixada aí às escondidas, como muitos fazem. O obreiro comete um pecado, ele vai lá, passa a mão na cabeça, ele disciplina ele só e fica sem avisar a igreja, as demais pessoas, que o obreiro foi disciplinado. Não, aqui deveria ser disciplinado na presença de todos. A quarta questão, segundo a lição, como deve ser a disciplina? E a resposta é: ela deve ser feita de forma criteriosa, com sabedoria e amor. Não se deve omitir a disciplina, a aplicação da disciplina quando alguém comete um delito, um pecado. Mas precisamos ter critério e saber como deve ser feito, que seria com sabedoria e muito amor. Porque o objetivo não é destruir a pessoa, mas é recuperar essa pessoa. E a última questão aqui: qual o conselho de Paulo aos ricos? Que não sejam arrogantes e não depositem sua esperança na riqueza. Aqui é o recado de Paulo e a boa e sábia orientação. Meus queridos internautas, deixamos aqui esta lição e esperamos ter ajudado. Pai do Senhor.